Glória a Deus. Olha para o teu irmão e diz assim: que bom que você veio. Que bom que você veio. Aleluia. Você está preparado para o banquete espiritual do Senhor? Amém. Você está preparado para o milagre de Deus? Amém. Como a irmã falou aqui, né? Nós precisamos de um milagre na nossa família, na nossa vida espiritual, na nossa vida secular. Então, quero dizer nessa noite para cada um de vocês que Deus vai liberar um milagre na nossa vida nessa noite. Então, que você venha crer e tomar posse da vitória. Amém? Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Juízes. Livro de Juízes, capítulo 4, a partir do versículo 1. Juízes, capítulo 4, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Ode, e entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Cícera era uma comandante do seu exército, o qual então habitava em Arosete-Agoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ele a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedés, de Naftali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e leva a gente no monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? E farei ir a ti para o ribeiro Quizon, a Cícera, comandante do exército de Jabi, com os seus carros e suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será a tua hora de investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Cícera. Aleluia. E saiu Débora e foi com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naftali em Quedes, e com ele subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. Ora, Eber Queneu, que tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e havia armado suas tendas até o cavalo de Zanani, que está junto a Quedés, anunciaram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Cícera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, e Arosete-Agoim para o ribeiro Quizon. Então disse Débora a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Cícera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Cícera e todos os seus carros e todo o seu exército a fio da espada diante de Baraque. E Cícera saltou o carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Arosete-Agoim. E todo o exército de Cícera caiu a fio da espada, sem escapar nenhum sequer. Amém? Amém. Vamos fechar nossos olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra, Deus, que está sendo lançada, Pai. Deus, em nome de Jesus, sonda os corações nessa noite, Pai. Deus, em nome de Jesus, prepara, Deus. Prepara, Senhor, os corações nessa noite para receber o teu milagre, Senhor, que o Senhor preparou nessa noite para cada um de nós, Senhor. Me usa como instrumento de honra, como canal de bênção, Pai. Que o meu eu venha diminuir, mas o teu Espírito Santo que está aqui venha para prevalecer nessa noite, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós temos a certeza, Pai, que o Senhor tem um milagre, Senhor. E nós temos a certeza pela fé que o Senhor já liberou para nossas vidas e para essa igreja, Pai. Deus, em nome de Jesus, me direcione
Espírito, Deus, porque a Tua palavra, ela tem vida, a Tua palavra, ela ressuscita, Pai. Vem ressuscitar, Deus, todos os projetos e sonhos nessa noite, em nome de Jesus. Glória Amém? Querido, quando eu estava orando com o Senhor, pedindo a palavra para pregar e ministrar nessa noite, o Senhor disse assim: você não vai pregar como pregador, porque o pregador, ele pega as boas novas, as boas notícias, mas tu vai pregar como profeta, porque profeta fala aquilo que a pessoa não quer ouvir, mas precisa ouvir. Aleluia. Então, Deus tem uma palavra tremenda para nossas vidas nessa noite. Amém. Eu quero que você fique focado, ligado. Eu queria estar a igreja cheia, mas no momento Deus permitiu que só nós, porque nós vamos receber esse milagre, querido. Em nome de Jesus. Então, quando eu olho para essa palavra maravilhosa, em Juízes capítulo 4, mas para que você venha entender esse texto, se você ler o capítulo 3 de Juízes, você vai entender o porquê, por todas essas coisas que Baraque passou. O Senhor, ele tinha provado Israel, para que o povo se realmente estava ouvindo os mandamentos que Deus determinou aos pais, intermédio de Moisés. Deus estava provando Israel, se realmente Israel estava andando no caminho que Deus preparou para que Israel andasse, filho. Mas se você ler a palavra do Senhor, os filhos de Israel fizeram mal perante o Senhor, querido. De tal maneira que os filhos de Israel esqueceram o Senhor teu Deus. Israel, querido, o povo de Deus, esqueceu Deus, querido. Imagine só tudo que Deus fez ao seu povo: abriu o mar, Deus mandou uma provisão, Deus mandou um milagre, mas a Bíblia diz que o povo se esqueceu de Deus e começaram a adorar a Baalins e deuses de escultura, diz a palavra. Ou seja, eles estavam idolatrando outros deuses, querido. E eu te paro para pensar, a Bíblia diz: examine-se a si mesmo. Eu quero que você venha raciocinar na tua vida, na caminhada. Muitas vezes, e tem muitas pessoas quando passa por um tempo, por dias ou meses ou anos, que enfrentam tanta dificuldade, às vezes se esquece aquilo que Deus deu. E eu te peço que você venha raciocinar, parar para pensar o que Deus fez na tua vida. Lembre da promessa que Deus fez, lembra o que Deus te prometeu, lembra o que Deus deu o livramento, lembra o que Deus te deu a salvação, lembra o que Deus te deu a cura, lembra o que Deus fez uma promessa, lembra que Deus que deu um dom a ti, lembra o ministério que Deus te deu, lembra aquilo que Deus disse que vai acontecer. Deus está pedindo que você venha lembrar aquilo que Ele prometeu, querido, para a tua vida. Amém. E o povo de Deus passou por isso. O povo de Deus viu o milagre de Deus acontecer. Mas infelizmente eu me entristeço porque o povo se esqueceu de Deus. E tem muitas pessoas que estão se esquecendo de Deus. Tem muitas pessoas que estão esquecendo das promessas que Deus fez. Tem muitas pessoas que estão esquecendo daquilo que Deus fez a ele. E ao passar do tempo, tanta tribulação, tanta dificuldade, tanta adversidade, tanto problema, e às vezes nós esquecemos. Passamos por meses, passamos por anos, 2, 3, 4, 5 anos, e às vezes, muitas vezes, abaixamos nossas cabeças e esquecemos o que Deus realizou no passado, querido. Aquele Deus que opera no passado, Ele opera hoje no presente. Amém. Querido. Glória a Deus. Então Deus, Ele quer operar esse milagre para nossas vidas, Senhor, nessa noite, amado. Deus está te dizendo, Ele não te esqueceu da promessa que te fez, porque a Bíblia diz lá em Hebreus: fiel é aquele que prometeu, querido. Então Deus está te lembrando: filho, filha, não te esqueci aquilo que eu fiz, porque aquilo que eu fiz no tempo determinado eu vou fazer, porque não vai voltar para mim vazio, mas vai prosperar, porque foi eu quem enviei. Amém, Jesus. Deus tem algo grande e poderoso na nossa vida, querido. Mas muitas vezes as pessoas não têm força para ouvir, para tomar posse dessa palavra. Às vezes o povo de Israel se esqueceu de Deus, começaram a adorar outros deuses.
E às vezes eu me entristeço quando eu encontro crentes e crente botando Deus na parede. Se Deus não me dá isso, eu não vou servir a Ele. Se Deus não me dá isso, eu não vou servir mais a Ele. Se a igreja não me dá isso, eu vou para outra igreja. Não começa a ouvir a voz do Senhor, não obedece a voz do Senhor. E o inimigo começa a lançar setas malignas e tira o foco do povo para o mundo. Deus, querido, Deus, Ele quer operar o grande milagre na nossa vida, querido. Deus, infelizmente, quando o povo de Deus se esqueceu de Deus, mas graças a Deus, que Deus, os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Amado. Aleluia. Ele sabe da tua dor, Ele sabe da minha dor, Ele sabe o que eu preciso, Ele sabe o que você precisa, mas Deus nessa noite, Ele vai renovar o teu espírito, Ele vai te fortalecer, porque Ele sabe que a caminhada não é fácil, mas também não é impossível. Vai acontecer na nossa vida, amado. Em nome de Jesus. E Deus se irou porque o povo de Deus começou a idolatrar outros deuses. E a Bíblia diz que o Senhor se irou de tal maneira que deu a um rei, e o nome dele era Cusã-Risataim. Era o rei da Mesopotâmia, querido. E deu na mão desse rei para que o povo esteja aprisionado. E foi durante 8 anos que o povo ficou aprisionado, querido. Tantas pessoas estão aprisionadas, tantas pessoas estão fora do foco de Deus, mas graças a Deus que o povo de Israel botou a mente no lugar, e a Bíblia diz que o povo clamou ao Senhor, de tal maneira que o Deus ouviu. E eu creio que quando o povo de Deus se ajunta para buscar um só propósito, não individual, mas o mesmo pensamento, o mesmo propósito, a minha Bíblia diz que a nossa oração chega lá no trono de Deus como aroma suave em suas narinas, Senhor. E eu tenho a certeza que Deus escutou o clamor do povo, Deus viu a dor do povo, Deus viu que o povo estava se cansado de estar preso, estava se cansado da mesmice, e o povo pegou a estratégia, clamou ao Deus poderoso. E a minha Bíblia diz que Deus levantou Otoniel, e a palavra Otoniel significa Deus é força. Aleluia. Deus é força. Amém. Um libertador Deus levantou para destruir o rei. E a Bíblia diz que veio o Espírito de Deus sobre Otoniel, e ele pelejou, ele julgou Israel. E a minha Bíblia diz que 40 anos reinou a paz em Israel, amado. Amém, Jesus. Por quê? Porque o povo clamou diante dele, querido. Mas infelizmente a minha Bíblia diz que Otoniel morreu, querido, faleceu. E minha Bíblia diz que também tornaram os filhos de Israel adorar outros deuses. Mais uma vez, quantas vezes as pessoas entristecem o coração de Deus? Quantas pessoas se desviam por qualquer coisa, querido? E mais uma vez o povo se desviou do foco de Deus, querido. A minha Bíblia diz que Deus deu o poder ao rei Eglon, que era o rei dos Moabitas, diz a palavra. E ali o povo estava aprisionado, sabe quantos anos? Não era 8, nem 10 e nem 15, mas era 18 anos, amado, aprisionado. Mas graças a Deus que mais uma vez o povo clamou ao Deus poderoso. Por isso que é importante a igreja clamar, porque a minha Bíblia diz lá em Jeremias 33:3: clama-me e responder-te-eis, e anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que tu não sabes. Eu entendo que Deus tem coisas grandes para mim e para a tua vida, mas isso para acontecer eu tenho que clamar. E quando eu clamar, quando você clamar, o milagre de Deus vai transbordar na tua vida. Glória a Deus. E ali o povo clamou a Deus, querido, de tal maneira que Deus levantou mais um homem de Deus, levantou Eaúde. E a palavra Eaúde significa união, porque ele ia unir o povo de Deus a Deus. A palavra Eaúde significa juiz. Eaúde, Deus levantou para fazer juízo ao povo de Israel. Deus levantou ele para libertar o povo.
E Deus manda te dizer nessa noite, assim como Ele levantou o Toniel, assim como Ele levantou Eude como libertador, Deus nessa noite vai levantar você como libertador da tua família, libertador da tua vizinhança, libertador desses bairros, libertador dessa cidade, porque Deus deu autoridade que te levantou. Amém, Jesus. Deus te levantou para libertar o povo, querido. Deus te levantou para libertar a tua família, porque família é herança do Senhor. Aleluia. Você tem autoridade. E minha Bíblia diz que Eude destruiu o rei e toda a força maligna, querido. Para que você venha entender a importância do clamor, a importância da autoridade que Deus deu a mim e deu a você, querido. Deus quer que você deixe de fazer simplesmente coisas vãs, mas que venha buscar a plenitude e a virtude do seu espírito. Deus, Ele quer que você venha pagar mais um preço. Deus, Ele quer uma comunhão contigo. Deus, Ele quer que você esteja mais próximo dEle. E Ele, o desejo dEle, Ele está mais próximo do que você. Aleluia. Aí aqui, querido, depois dessa pequena introdução para você entender o que Deus quer fazer com o povo dEle, quer levantar, agora entra a mensagem. Eu quero pregar uma geração eleita. Quem é a geração eleita do Senhor? Amém. Nós somos uma geração eleita. Os anciãos que marcaram sua geração, com cabelo branco, mas marcaram sua geração, marcaram seu tempo, fizeram a vontade de Deus e cumpriram o desejo de Deus aqui na terra. Mas essa geração que está se levantando, infelizmente a maioria, infelizmente não tem autoridade, infelizmente leva a vida a levanteiro, leva as coisas de Deus à brincadeira, não tem compromisso com o reino do Senhor, não tem essas coisas, querido, leva a Deus à brincadeira. Mas Deus quer levantar uma geração forte, mulheres, homens jovens, cheios do Espírito Santo para marcar a nossa geração, querido. Amém. E eu creia, diga: Senhor, eu vou marcar minha geração. Diga isso: Senhor, eu vou marcar minha geração. E eu vou começar, diga assim: eu vou começar, não de fora, mas eu vou começar de dentro da minha casa. E eu vou expandir, e eu vou marcar, para que o meu nome venha estar lembrado na terra. Aleluia, glória a Deus. Deus quer fazer mudança na nossa vida, querido. Não importa aquilo que Ele vai levantar, Ele pede aquele que não é para confundir aquele que é, querido. Não pense que você não pode, você pode, querido. Deus determinou isso na sua palavra. Deus determinou, porque a palavra do Senhor, ela tem vida. Ela tem vida, querido. Mas muitas vezes as pessoas não tomam posse disso. Muitas pessoas veem as circunstâncias que nós estamos enfrentando. Muitas vezes as pessoas, a pessoa já falou isso, não aconteceu. Querido, o meu relógio não é o relógio de Deus. Mas eu tenho a certeza, e você tem que ter a certeza, que um dia você verá, e você vai contar a história, e todos que criticaram, que te humilharam, vão ver Deus te exaltar perante todos, querido. Amém, Jesus. Glória a Deus. E aqui, quando Eude morre, a Bíblia diz que o povo de Israel estava pecando de novo, querido, adorando outros deuses depois da morte de Eude. E minha Bíblia diz que mais uma vez o povo de Deus clamou de tal maneira. Por quê? Porque estavam com medo, querido, dos 900 carros de ferro que a Bíblia diz por 20 anos oprimia o povo de Deus. Quantos anos? 20. Quantos anos? 20. E eu te pergunto nessa noite: quantos anos o teu adversário está te oprimindo? Quantos anos, querido, os adversários não estão te oprimindo? Estão te oprimindo na opressão. Estão te esforçando, estão falando calúnia, estão falando palavras contrárias sobre a tua vida. Quantos anos? A minha Bíblia diz que o povo de Israel estava oprimida por 20 anos, amado. Mas a minha Bíblia diz que existia uma profetisa. Quem é profetisa aqui? Amém, Jesus. Você profetiza do Senhor. Aleluia. Eu sou profeta de Deus. Amém. Glória a Você Deus. profetiza do Senhor. Deus. E aqui a minha Bíblia diz que Débora era uma profetisa temente ao Senhor. Se você estudar
a profetisa ela tinha cerca de 90 anos. 90 anos, e detalhe, ela era a única mulher juíza entre os juízes em Israel. Aleluia. Ela era a única mulher juíza entre os juízes de Israel, amado. Que mulher temente ao Senhor. E minha Bíblia diz que ela consultava em cima da palmeira, debaixo da palmeira. Todos viam consultar ela e ela lhe dava a palavra. Mas ali, quando ela viu as dificuldades do povo de Israel, ela mandou chamar Baraque. Baraque significa o filho do trovão, o filho do relâmpago. Manda, traga ela aqui. E Baraque chegou. Porventura, Débora disse assim a Baraque: porventura, o Senhor não tem te dado? Porventura, esses 900 carros de ferro, esse exército, essa tropa, Deus tem te dado na tua mão, Baraque, porque tu estás com medo, Baraque. Sabe o que Baraque disse, amado? Se tu for, eu irei. Mas se tu não for, eu não irei. Sabe o que eu entendo aqui, querido? Que Baraque, ele depositou a sua confiança no homem. Quantas pessoas se frustram quando deposita o foco no homem, como Baraque depositou? Ele tinha medo, mas se esqueceu da autoridade. O filho do trovão, o filho do relâmpago, só tinha nome, mas não tinha autoridade. Quantas pessoas, quando você vê, pensam que é alguma coisa, mas não é nada, não tem autoridade. Baraque se sentiu isso, querido. Débora chamou isso: Deus tem te dado na tua mão, Baraque. Você tem autoridade, Baraque. E a profetisa falou a ele. Mas ele estava com medo e demonstrou: Débora, se tu for, eu vou, mas se tu não for, eu não vou. Eis que diante de ti Deus dará o exército à mão de uma mulher. Ele se frustrou, o povo saiu. Leva você e mais 10.000 homens ao monte. E ele foi lá, o monte estava no Monte Tabor. O Monte Tabor, ele é aproximadamente 400 metros. É alto, né? 400 metros do lado do norte, Estraolim, no lado da cidade. Lá em cima. E quando Cícera ouviu isso, que ele estava lá em cima, ela juntou os 900 carros de ferro, a tropa, e foi lá, e ela estava debaixo lá esperando ele. E ele estava de cima lá com medo, querido, de uma pequenina dificuldade. Deus manda te dizer nessa noite, amado: desce do Monte Tabor. Desce do Monte Tabor, querido. No Monte Tabor é lugar de bênção, é lugar farto, mas o vale é o lugar do crente também, para ele se preparar, para se aperfeiçoar e enfrentar. Deus está mandando dizer: desce o Monte Tabor. Tudo vai bem, mas tem 900 carros lá de ferro atormentando lá. A minha Bíblia diz que o melhor dessa terra é nossa, querido. Aleluia. É nossa. E eu te digo nessa noite: olha para baixo e vê. E eu vou interpretar o texto para você entender melhor o que Deus quer falar ao teu coração. Você está no Monte Tabor, mas lá, quando você olha para baixo, existem 900 carros de ferro. E o que é isso, irmão? Me entenda, me explique melhor. Tem 900 carros de ferro aprisionando a tua família. Tem 900 carros de ferro aprisionando essa cidade, esse bairro. O teu filho ali, o teu ministério está ali, o teu chamado está ali. Deus disse: desce do Monte Tabor, Baraque, porque eu estou diante da tua presença. E minha Bíblia diz que ele desceu, querido, com 10.000 homens. Ele teve: Senhor, eu vou ter coragem agora, o Senhor está na minha frente. E ele desceu com 10 homens, querido. É impossível vencer 900 carros de ferro
fora há tropas, querido. Mas quando Deus está no negócio, não tem ninguém que possa te impedir, querido. Amém. Glória a Deus. Débora disse: te prepara, Baraque. Eu te digo nessa noite: te prepara, amado, porque Deus vai te entregar o inimigo nas tuas mãos. Deus vai entregar o inimigo nas tuas mãos, Baraque. E Baraque desceu, querido, e minha Bíblia diz que ele destruiu de tal maneira o exército que Cícera correu, mas Baraque não parou, foi atrás do exército. E minha Bíblia diz que Baraque destruiu todo o exército do rei Jabi, no fio da espada, sem ficar um sequer, querido. E eu te digo nessa noite: vamos descer no Monte Tabor, vamos entrar lá, porque vamos pegar o que é nosso. A família é do Senhor, Amém. O ministério é nosso, a obra do Senhor é dele. Amém, Jesus. Aleluia. Como Deus ele quer operar, amado, ninguém pode impedir o agir de Deus. É verdade. Ninguém, querido. Mas é preciso a gente descer no Monte Tabor. Tem certo momento da nossa vida que só bênção, graças a Deus, que a gente está lá confortável demais.